Alô, meus queridos amigos e irmãos, bom dia, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje, que trazemos com muita alegria aqui para vocês, hoje é sobre um tema grave. Ela se intitulará As Graves Consequências Espirituais do Aborto Provocado. Mas antes, ouçamos essa linda melodia que é um libelo contra o aborto. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora de calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu quando minha mãe foi tocada por Deus. Passavam, eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe. Nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Se hoje me escuta, ouve minha voz. Foi por amor que cheguei até aqui. Prevaleceu quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo. Não vou desistir. Os meses passavam e eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe. Meus queridos amigos e irmãos, ouvindo uma melodia dessa de fazer chorar o coração mais empedernido, ficamos a pensar como é que essa humanidade indignara das coisas do Espírito ainda pode pensar sequer na possibilidade de abortar um serzinho vivo que veio enviado à Terra por Deus. Mas o dom da vida nenhum de nós pode conceder. Nós somos apenas mediadores da vida. A vida é de Deus. Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, nos ensina a corrigir o que está errado, mas sem julgar. E essa deve ser a nossa postura diante do tema do aborto. Há mais de 2000 anos, com tanta sabedoria, Jesus nos disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quem de nós poderá fazê-lo? Nenhum de nós. Nem naquele tempo e nem agora. Afinal, todos temos os nossos erros a serem corrigidos. Mas a visão espírita tem o objetivo de esclarecer, trazer as soluções que o Divino Mestre Jesus nos oferece para que aprendamos a preservar a vida e ainda para corrigir eventuais falhas, independentemente de quando tenhamos cometido esses deslizes, seja nesta
ou em outras existências corporais. O que difere o aborto espontâneo do aborto provocado? Ao tratarmos deste assunto tão sério, a primeira questão a ser considerada é que o aborto espontâneo é de natureza diferente da do aborto provocado. Afinal, a primeira situação ocorre sem que a família tenha desejado, significando um processo natural na vida daquele espírito que está para reencarnar e também na vida da família. Isto ocorre porque, consoante as leis divinas, aquele espírito tem um período muito breve para cumprir aqui na Terra. Esta era a sua tarefa espiritual. Esse processo de separação que é tão rápido é muito doloroso para quem tem de enfrentar essa aparente distância entre os que permanecem no mundo material e os que retornam ao mundo espiritual. Mas não se trata, espiritualmente, de uma perda. Os pais que se dispõem a esse gesto tão generoso de ter um filho por tão pouco tempo sob sua responsabilidade no mundo material, assumiram no mundo espiritual esse compromisso de recebê-lo em sua guarda por período tão curto. Ao tomarem essa decisão, ainda lá na pátria da verdade, conheciam o drama que enfrentariam, mas acima de tudo, desejavam contribuir com a trajetória daquele ser que lhes fora confiado como filho, demonstrando assim um ato de grande coragem e amor. Por isso, diante da lei divina, essa separação não representará um ponto final no vínculo espiritual que uniu essa família. Pelo contrário, esses laços permanecerão vivos, eles continuarão sendo filhos e pais, prova de que o amparo celeste não abandona ninguém. Agora, já o aborto provocado é de índole distinta, infelizmente. É um gesto de tamanha violência. Trata-se da eliminação da vida biológica de um ser espiritual que tinha sido autorizado por Deus e por seus pais para reencarnar. Toda relação sexual que resulta em fecundação do óvulo pelo espermatozoide é um sinal da aceitação do compromisso dos pais com aquele espírito que deseja nascer na Terra. Ainda que seus pais não tenham um relacionamento estável ou digam que não desejavam ter um filho naquele momento, o fato de conscientemente se disporem a um gesto que possa resultar em gravidez é considerado sim como a concessão deles por intermédio de seu livre-arbítrio para que aquele espírito possa reencarnar sob sua responsabilidade. Então, meus queridos irmãos, o Espiritismo precisa, nessa cruzada de esclarecimento, proclamar que a família começa no mundo espiritual. E ele proclama em alto e bom som: a família sagrada existe de nós, para nós e por aqueles que vêm, exigindo de todos muita responsabilidade. Vale lembrar que muitas das reencarnações são planejadas com muito tempo de antecedência, representando oportunidade de contribuir para a melhora de si próprio e do mundo, e também como chance de resgate de débitos do passado, faltas que tenhamos nessa existência ou em anteriores, por intermédio da lei universal da reencarnação. É ocasião divina que permite estarmos unidos com aqueles a quem amamos e que foram designados por Deus para que pudéssemos vencer em nossa jornada de evolução espiritual. Por isso mesmo, interromper esse planejamento é gerar para nós mesmos terríveis sofrimentos. As consequências do aborto impensado nem sempre são narradas. Então, meus queridos irmãos, lamentavelmente, até por falta de informações, a mulher nada sabe sobre o blackout do aborto. Há quem proclame
como aceitável esse blackout nos trilhões de células do organismo da gestante, como bem ilustra a grande especialista Lilian Pinheiro, essa doutora em biologia molecular, além de não darem relevância aos problemas físicos, psíquicos e espirituais que podem ser irreversíveis na estrutura orgânica feminina, ficam alheios ao silencioso grito de dor da vida que principia. Portanto, observamos que do ponto de vista biológico, o aborto é muito sério, meus irmãos, e doloroso. O corpo da mulher, que estava preparado para receber a criança pelos 9 meses seguintes, sofre de repente um blackout, uma interrupção antinatural que representa imenso ato de violência. A brutalidade não é só com a criança, que estava sendo gestada e que perdeu o direito à sua vida. A violência é profunda também contra a mulher, que sofre danos psíquicos, físicos e espirituais muito graves, consequentes dessa decisão. No que se refere à sua saúde física, quando esta provoca um aborto, são aumentadas as propensões para o desenvolvimento do câncer de mama, depressão, ainda grande incidência de tentativa de suicídio, enfim, complicações que, muitas vezes, não são narradas e impedem que decisões acertadas sejam tomadas. Por isso, Jesus precisa ser a divina inspiração para as nossas vidas. Buscamos no estudo do Evangelho do grande educador celeste, em espírito, em verdade, à luz da sua afirmativa, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, o conhecimento espiritual necessário para agir com equilíbrio diante das circunstâncias da vida. Em especial nesses debates que acontecem por aí sobre o aborto, recorremos à parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, 35 a 48, em que o Divino Mestre nos esclarece sobre as responsabilidades que unem a família e a criança em gestação. Ele nos fala de uma profunda felicidade para todo aquele que cumpre com correção, dedicação, verdade as suas responsabilidades espirituais. Se não, vejamos, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Meus irmãos, Jesus afirma que ele mesmo servirá as pessoas que cumprirem com suas responsabilidades espirituais. Nesse caso, ao falar da família, a responsabilidade é de cuidar do filhinho, de amparar o espírito que não pode se defender, que depende, naquele momento, da generosidade, do compromisso, do amor de seus pais para nascer e viver. Essas responsabilidades foram assumidas com o próprio Criador. Portanto, não se uma discussão somente para ser analisada do ponto de vista material, que também é importante, mas deve ser composta principalmente de uma análise que anteceda a essa dimensão da existência, pois trata-se de um tema que pertence ao domínio do espírito. O dom da vida nenhum de nós pode conceder. Nós somos apenas seus mediadores. A vida é de Deus. Ainda nessa passagem, o pedagogo divino exalta aqueles que não fogem às lutas e cumprem com a sua parte, a sua responsabilidade no mundo com coragem. No versículo 42, ele nos convida a refletir: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, a figura aqui de um mordomo representa aquele que se dispõe a servir, que é prudente,
ou seja, que é sábio, aquele que observa as consequências de seus atos. Representa aqui aqueles que se levantam e cuidam dos seus irmãos com honestidade, coragem e perseverança. Porque antes de filhos e pais, somos todos irmãos. Somos filhos de Deus. Por isso, ao observarmos os versículos 45 e 46, encontramos esta advertência. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, irá castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Ao tratar sobre esse assunto, a preservação da vida, meus irmãos, temos de ter consciência de que nós possuímos uma espécie de poder, que é o direito à vida. No nosso caso, esse direito foi preservado, mas nenhum de nós pode usar o próprio direito à vida para tirar o direito do outro de viver. Nós não podemos abusar do poder, das capacidades, dos direitos que Deus nos concedeu. Quando utilizamos esse poder de maneira irresponsável, recebemos o efeito causado pelos nossos atos. E com isso, somos convocados a responder por nossa imprudência. Mas afinal, meus queridos irmãos, quando o espírito se liga realmente ao corpo? O espírito une-se ao corpo no momento da concepção, fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O corpo precisa atender às necessidades da alma, do espírito reencarnante, para que desempenhe da melhor maneira possível a tarefa que precisa desenvolver aqui na Terra. Por isso, é importante que aquela alma já seja conectada ao corpo, unindo-se à sua estrutura material desde o primeiro momento, em que ainda é um conjunto de células extraordinárias e irrepetíveis, considerando a singularidade de cada pessoa desde o momento da formação do zigoto. Daí o vínculo da alma com o corpo se solidificar ainda no momento da concepção, ocasião em que os espíritos envolvidos já se tornam mãe, pai e filho e constituem uma família. Muitos filhos de Deus são feridos em cada aborto provocado. O primeiro ferido é a criança, que sente absolutamente tudo o que está acontecendo. Toda a violência do processo é percebida por aquele serzinho que está nascendo e que se confiou a seus pais, entregou-se a eles de olhos fechados, com toda a certeza de que seria amparada, acolhida e respeitada em seu direito de existir. Mas a mãe e o pai também estão sendo feridos e muitas vezes não sabem disso. Do ponto de vista espiritual, quando uma criança é abortada, ela não deixa de existir como espírito. Ela continua a sua trajetória no mundo da verdade. Na maior parte das vezes, infelizmente, não compreende o que lhe ocorreu, não entendendo os motivos da violência sofrida. E como a Terra ainda é um planeta de expiação e prova, ela volta-se contra os seus genitores e os persegue, infelizmente. Então, aquele grupo de espíritos, os pais encarnados e o filho desencarnado, está em dívida. E o remorso da mãe e do pai, seja ele reconhecido ou não publicamente, somado ao rancor e à mágoa justificada daquele que foi abortado, inúmeras vezes vai formar um quadro de obsessão, de perseguição espiritual, infelicidades tão grandes que apenas séculos e séculos de recomeços poderão reparar. Além disso, considerando que o espírito faz parte da agenda espiritual de seus pais, acontece um grande vazio no compromisso dessas pessoas, na vida, no coração desses envolvidos. Trata-se de tristeza muito profunda que se instala na alma. Daí a importância de ensinarmos às nossas famílias que sexualidade é coisa séria, é natural, divina, maravilhosa, mas é uma responsabilidade muito séria. Uma fecundação não é só um efeito biológico, material, é um evento do espírito. Desrespeitar esse processo é causar profundos sofrimentos a si e aos outros. Porque todos nós, meus queridos irmãos, temos direitos e deveres espirituais.
Os sofrimentos que nascem da prática de um aborto provocado não são vingança de Deus. Tratam-se de resultados diretos de uma atitude de violação da lei divina, ao serem desrespeitados os direitos de alguém à vida e à cidadania. Com isso, matematicamente, estamos projetando para nós mesmos trágicas consequências. Essa constatação fica ainda mais evidente numa visão de defesa legal do feto, porque a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Aliás, uma das grandes bandeiras da espiritualidade responsável é lutar pelo direito constitucional do feto, garantindo-lhe a prerrogativa legal de nascer e viver. Dessa compreensão, vemos também que o nascituro é, portanto, outro indivíduo. Sua vida não é a vida de sua mãe, não é a vida de seu pai. Nenhum nascituro é o útero, nenhum feto. O bebê em gestação é uma extensão do corpo de sua mãe. Ele sobrevive, é verdade, graças à generosidade dela, da nutrição concedida por seu corpo, do amor da alma que o acolhe em seu ventre. Mas a criança em gestação é uma pessoa distinta de sua mãe. Sua identidade precede ao útero materno, já existia no mundo espiritual. Mas, infelizmente, quando acontece o aborto, o que fazer para reparar esse gravame? Para entender qual deve ser a nossa postura diante de uma atitude equivocada, recorramos ao Evangelho de Jesus, ainda na parábola do servo invigilante. Os versículos 47 e 48 nos esclarecem sobre as consequências de um erro, considerando dois diferentes estados de consciência. Isto é, quando a atitude é tomada e a pessoa está ciente do erro que está cometendo, e quando não há consciência plena da transgressão de uma lei divina. Jesus nos adverte que quanto mais soubermos sobre determinado assunto, com maior responsabilidade seremos cobrados pela postura diante dele. Provocar sempre levará a trágicas consequências espirituais, pois a lei divina que rege o universo preserva sempre a vida em todas as circunstâncias. Entretanto, a pessoa que agiu dessa maneira sem conhecer a extensão do sofrimento que causava a si e a seu filho, cobrará a si mesma de maneira muito diferente da pessoa que tinha conhecimento sobre os efeitos do seu ato e o cometeu mesmo assim. Se a violência já foi cometida, o que fazer? A primeira providência é orar, meus irmãos. Pedir a Deus por esse filho, por essa filha que se encontra no mundo espiritual. Abrir o coração diante ao médico celeste, suplicar perdão do filho que está no mundo da verdade, rogando a Deus por uma nova oportunidade de reencontro. Pedir ao Pai Celeste que essa criança receba uma nova oportunidade de nascer, pelo mecanismo da lei universal da reencarnação. Rogar a Deus por essa oportunidade, falar honestamente do nosso sentimento, criará condições para a transformação dessa circunstância de dor em chance de recomeço. E além desse gesto sublime, é preciso agir em favor das crianças já nascidas aqui na Terra, ampará-las com o cuidado merecido por esse filho ou filha que está no mundo espiritual, que recebe a força desse ato de amor onde quer que se encontra. Essas são as oportunidades misericordiosas que Jesus oferece constantemente ao coração humano. Afinal, Ele quem disse que veio para nós, que temos erro, veio convocar os pecadores, ou seja, os que erram, ao arrependimento. O Educador Celeste não vem nos julgar, vem nos oportunizar meios de repararmos o erro. Que saibamos, portanto, acolher esse convite à redenção, chance de ajudar aqueles que estão à nossa volta e precisam dessa chance também. O Cristo trabalha sempre para que o perdão e o amor prevaleçam por toda parte, para que saibamos honrar esse divino sinal da generosidade de Deus, que é a vida. Que em nossas preces possamos pedir a Ele as forças e sabedoria de que necessitamos
para escolher sempre pela vida, permanecendo no seu amor, pedindo as bênçãos de mais alto em favor de todas as mães que trazem seus filhos em seus ventres e também por todas as crianças que reencarnam no mundo, que estão sendo gestadas por suas mães, amparadas por seus pais, avós e irmãos, que a proteção divina esteja sobre todas as vidas que persistem, apesar das imensas violências que campeiam pelo mundo, e alcancem também as mães que acolhem os filhos e outras mães, e sobre todas as pessoas que lutam pela dignidade de qualquer filho de Deus, que com coragem possamos sempre nos levantar e lutar por quem não pode se defender, que com nossos gestos saibamos bradar pela vida, por sua preservação, em todas as suas sagradas manifestações. Rogamos a Deus por todos os seus filhos, que são, antes de tudo, nossos irmãos. Então, meus queridos e amados irmãos, a nossa posição como espírita e como cristão será sempre terminante. Matar, nunca. Ok? Bem, meus amados irmãos, este aqui foi um verdadeiro libelo, mais do que uma palestra contra este ato nefando que é o aborto, mas cheio de misericórdia e compreensão espiritual, como a doutrina espírita coloca, sempre oferecendo a oportunidade do recomeço, do refazimento de toda a trajetória errada. Então, meus irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Então, ouçamos o refrão da melodia com que iniciamos essa nossa palestra. Esta melodia também que cala fundo na oportunidade sagrada que é uma existência na carne. Viva a vida! Jesus é vida, e vida em abundância. Ouçamos a melodia então. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.